boa tarde. Começo por cumprimentar os membros da mesa, agradecer o convite, também os representantes da Sociedade Portuguesa de Autores e os restantes elementos da administração, e cumprimentar todos os presentes. Quando recebi este convite para participar neste encontro, confesso que hesitei ligeiramente em me considerar adequado e digno de o aceitar e poder participar nesta mesa. Foi-me dirigido na qualidade de coordenador da plataforma de apoio aos refugiados, e depois dessa brevíssima hesitação achei que era mesmo importante vir. E aqui estou com imenso gosto, não só pelo que já ouvi, mas porque creio, e quando aceitei esse convite, porque realmente o mundo está a andar muito depressa, ainda não tínhamos o cenário que temos hoje em dia, mas já tinha de alguma maneira a intuição que esta conversa podia ser muito importante. Situo-me, portanto, como alguém que está nesta altura profundamente empenhado na questão do acolhimento e da integração de refugiados na Europa, num quadro extraordinariamente complexo. E começava por dois pontos, aquilo que vou tomar como definição operacional de cultura para a minha intervenção, sabendo, como foi dito, e muito bem, que existem muitas definições de cultura e provavelmente em todas elas teremos alguma dimensão da interpretação do que é a cultura, mas vou assumir aqui cultura como aquilo que nos torna humanos. E vou assumir como antítese de cultura a barbárie. E começo por aí. Está em curso um processo de barbárie brutal, no nosso tempo. Não só naquilo que nos chega das imagens do impacto da guerra na Síria, e em particular de um dos grupos, que não é o único que é terrorista no processo, mas particularmente o Daesh, que é uma expressão acabada da barbárie, barbárie como negação da cultura, negação daquilo que nos torna humanos, e essa barbárie é de tal ordem que grande parte do impacto negativo da guerra, que, como digo, não se deve só ao Daesh, mas tem no Daesh um dos seus principais protagonistas, tem uma dimensão simbólica cultural muito evidente. Não era tradicional que nas operações terroristas se tivesse como alvo prioritário o património cultural. E, portanto, há aqui uma afirmação muito clara de barbárie, mas mais, e muito mais do que isso, embora o património cultural histórico, monumental que tem sido destruído, como o caso de Palmira, jamais será recuperado, é algo que se perde para sempre da história da humanidade. Mas essa barbárie tem também como traço transformar profundamente as pessoas que são alvo dela, desumanizando-as. Porque o traço essencial, e por isso esta é a minha ligação entre o conceito de cultura que estou a usar e cultura e barbárie, o traço essencial da barbárie é chegar à desumanização. E aquilo que os terroristas têm feito às suas vítimas, e é bom nós termos presente que no caso sírio a guerra gerou já 7 milhões de deslocados internos, pessoas que tiveram que fugir sem nada da sua casa porque viram a sua casa e a sua cidade completamente destruída, mas mesmo assim arriscam a ficar dentro dos limites da Síria. E mais 4 milhões de refugiados que fugiram mesmo da Síria, e fugiram sobretudo, volto a sublinhar, para os países limítrofes. Estes refugiados estão sobretudo na Turquia, 2 milhões, na Jordânia 600 mil, e no Líbano, de onde regressei na sexta-feira, e por isso venho aqui, enfim, muito tocado pela experiência da visita ao Líbano, 1,5 milhão. Deixem-me fazer um primeiro parênteses para depois retome a minha tese sobre cultura e barbárie. O Líbano, eu tenho dito, e gostava de aqui repetir nesta Assembleia, é o nome da vergonha da Europa. Porquê? Porque o Líbano, com 4 milhões de habitantes, com um PIB miserável decorrente de anos muito difíceis que tem tido, depois de várias guerras civis, depois da ocupação síria até 2005, o Líbano está a acolher 1,5 milhão de refugiados. 1,5 milhão de refugiados quer dizer o dobro que a Europa acolhe nesta altura. A Europa com 500 milhões de habitantes, a Europa com 28 países, a Europa um dos espaços mais ricos do mundo. O Líbano sozinho acolhe o dobro. Já não falo da Turquia, porque parece mal. A Turquia, a que todos nos entretemos a apontar o dedo pelo seu baixo padrão democrático, pelas formas como o poder oficial turco vai gerindo vários dossiês que nos põem de cabelos em pé, mas a Turquia dá uma lição à Europa acolhendo 2 milhões de refugiados no seu território. Retomo a minha tese. O Daesh é uma das expressões da barbárie do nosso tempo. Procura apagar não só a memória cultural patrimonial, mas aquilo que é a memória
e a identidade de um povo. A destruição que tem provocado humana, aquilo que tem provocado de medo, de transformação das próprias pessoas, é brutal. Com alguns dos refugiados sírios com que falei na semana passada, que estão no Líbano, diziam-nos nós, para sobrevivermos nas zonas dominadas pelo Daesh, e o Daesh tem 4 milhões de reféns sob a sua área de controle, quer na Síria, quer no Iraque, nós temos que nos adaptar ao Daesh, temos que obedecer ao Daesh. E por isso deixamos crescer a barba, e por isso as mulheres usam niqab, não usam qualquer tipo de maquilhagem. Por isso nós temos que fazer o que nos mandam fazer, perdendo tudo aquilo que era a nossa tradição cultural enquanto sírios, perdendo tudo aquilo que era o nosso convívio pacífico. Falei com um professor de inglês, junto à fronteira mesmo, a fronteira, depois percebemos aquele território, a fronteira do Líbano com a Turquia, fica a 25 km de Damasco, portanto está mesmo ali. Do outro lado do monte está uma zona dominada pelo Daesh. Esse professor sírio, que dava aulas numa escola de crianças refugiadas sírias, dizia-me: nós nunca tínhamos ouvido falar de Daesh. Isto não existia na nossa cultura. Esta maneira de viver não existia. E isto não tem nada a ver com religião. Estes terroristas que chegaram, as questões-chave é o despotismo, o poder, o acesso a fundos financeiros brutais, o acesso a álcool e o acesso a mulheres, dizia ele, já agora. E por isso, esta realidade não tem nada a ver connosco e procura passar uma esponja sobre tudo o que fomos enquanto civilização e o que é o Islão enquanto civilização. Dizia ele, e a tragédia foi quando chegaram os estrangeiros, os jihadistas estrangeiros. Porque na minha zona, nos arredores de Raqqa, dizia, o comandante mais sanguinário que o Daesh tem é holandês. A Europa exportou para a guerra da Síria 20 mil jihadistas. Quando se fala de mobilidade de terroristas, o que nos dizem de lá é fechem as fronteiras, por amor de Deus. Não deixem vir para cá mais terroristas. E todo o nosso raciocínio está pervertido e não vê esta realidade. E por isso acontece o outro lado da barbárie. Uma barbárie muito mais silenciosa, muito mais indolora e incolora, que é a barbárie que está a acontecer entre nós. Sim, entre nós. A barbárie de nos tornarmos menos humanos, de nos deixarmos levar pela discussão da burca quando se está a discutir a salvação de pessoas que perderam tudo, a oportunidade de lhes dar uma oportunidade de recomeçar. A barbárie de deixarmos para trás a nossa matriz civilizacional, os nossos valores, o princípio da hospitalidade, o princípio da compaixão, o princípio do afeto pela diversidade, a capacidade de construir aquilo que os refugiados sonham como destino, que é um sítio onde é possível estar e não ser perseguido pelas suas convicções religiosas, pelas suas convicções políticas, pela sua pertença a um determinado grupo étnico. E, de repente, nós, europeus, enrolados por um conjunto de medos, fantasmas, que nos vão atando, que nos vão tornando reféns, deixamos de desenvolver entre nós uma certa forma de barbárie. Quando fechamos a porta ao acolhimento de quem precisa de um espaço para recomeçar a sua vida, porque perdeu tudo, é uma expressão de barbárie. É anticultura. E reparem que estas pessoas que procuram um refúgio têm consigo a roupa que vestem e a mochila. Sugiro-vos que revejam algumas das imagens que as televisões nos trazem, destas pessoas em movimento, e vejam o que trazem consigo. Vejam, descrevem que é o que trazem consigo. Porque não despacharam bagagem pelo avião, nem sequer os contentores pelo barco. Têm consigo aquilo que têm vestido e a mochila que carregam consigo. E também, para escândalo de alguns, têm telemóveis. Vejam como nós, nos últimos tempos, desenvolvemos todo um discurso. Eles não precisam de ajuda porque eles têm telemóveis. Se têm telemóveis, não são pobres, logo não precisam de ajuda. Confundindo de uma forma tão brutal e tão bárbara ignorância profunda nossa com uma desconsideração enorme destas pessoas. Um telemóvel para um refugiado é mais importante do que comida. É aquilo que o mantém ligado ao seu mundo, estando em movimento. É aquilo que tem mapas, é aquilo que tem GPS,
é aquilo que tem tradução. E vejam lá, escândalo dos escândalos é aquilo que tem as fotografias da família. E dizemos nós, eles têm telemóveis, logo, não precisamos de os acolher. O que é que a cultura pode fazer neste momento? Eu tenho enorme esperança nos homens e mulheres de cultura e por isso também este entusiasmo em estar aqui convosco. Porque creio que do mundo da cultura pode vir uma voz forte de afirmação contra esta barbárie. Quer aquela que se afirma na Síria e que também tem ramificações em todo o mundo, como sentimos pelo terrorismo, quer aquela que é uma barbárie silenciosa que se desenvolve entre nós. E pode fazê-lo o universo da cultura, pelo menos em 3 dimensões. Uma, combatendo claramente o processo de desumanização do outro. Eu regresso aos anos 30, à Alemanha nazi, à construção de todo o discurso sobre os judeus, e onde o processo é exatamente igual ao que hoje estamos a viver, um processo igual, de desumanização dos muçulmanos, de que não são pessoas como nós, que não se comportam como nós, que não têm os valores como nós. E nós sabemos bem o que dá na história da humanidade os processos de desumanização. Porque o outro deixa de ser humano, logo deixa de ter o estatuto próprio de um ser humano. E na Alemanha acabou como acabou. Não sei como é que vai acabar no nosso caso, no nosso tempo, sob os nossos olhos. Mas tenho a certeza que todos os processos de desumanização têm um fim trágico. A cultura pode contrariar isso. Porque a cultura é aquilo que nos torna humanos e pode contrariar claramente os processos de desumanização. E pode contrariar, desde logo, de 2 formas. A cultura é uma ponte para o afeto pela diversidade. O Sr. Alto Comissário sublinhava isto muito bem. No mundo da cultura, a diversidade é entendida desde logo como um potencial extraordinário. Há um afeto pela diversidade, pela capacidade de perceber o que é diferente e de nos encantarmos com o que é diferente. A viagem na cultura é sempre uma viagem para o diferente e não para aquilo que é exatamente a cópia. Por isso se protege a originalidade, a capacidade criativa, aquilo que é a diferença, a diversidade. Se nós conseguirmos, através da cultura, construir a ponte para o afeto da diversidade no encontro com o outro, daremos um contributo para olhar para estas pessoas que chegam até nós como pessoas, portadoras de um património cultural, de uma identidade própria, que pode ser partilhada connosco. E como muito bem era dito anteriormente, com o qual podemos interagir e transformar-nos mutuamente. Porquê é que havemos de partir já do princípio que não é possível dialogar com estas pessoas? Porquê é que havemos de estar sempre amarrados à comparação do pior dos outros com o melhor de nós? Porquê é que havemos de partir do princípio que tem que existir guerras ou choques culturais ou religiosos? Pois eu digo-vos que, na minha convicção, não há choques culturais e não há guerras religiosas. Os choques e as guerras nascem daquilo que é comum a todos nós. Seja qual for a nossa religião, a nossa referência cultural, a nossa nacionalidade. Chama-se desejo de poder, desejo de domínio, desejo de subjugação do outro. Quando na interação nós tentamos dominar o outro, quando tentamos transformar o outro em objeto nosso, aí sim nasce a guerra. Quando tentamos conquistar, aí sim nasce a guerra. E nisso somos profundamente iguais. Em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as etnias. Quando nos vierem falar de guerras religiosas, pela diferença religiosa, ou de choques culturais pela diferença cultural, não se tratam mais do que maquilhagens para justificar combates pelo domínio, afirmações de poder, subjugação do outro. Por isso, a cultura pode ser uma importantíssima ponte para o afeto para a diversidade. Mas também pode, ao mesmo tempo, e não sendo contraditório, embora pareça paradoxal, ser uma ponte para aquilo que é a natureza humana comum. Aquilo que é comum a todos nós. Nós muitas vezes valorizamos, e em contexto de diálogo intercultural fazemos muito isso, acentuamos esta ideia da diversidade como um valor. Mas para além da diversidade, há um património comum a todos os homens, a todas as mulheres, em qualquer cultura, em qualquer religião, que é importantíssimo. O sonho com a felicidade, o desejo de proteção dos mais próximos, o desejo de se realizar a si próprio, a procura da segurança. É um património comum a toda a humanidade. A cultura pode ajudar-nos a tornar isso evidente e a tornar claro. Como nas diferentes expressões culturais, nós encontramos tantos traços comuns, tantas coisas em que nos revemos,
quantos de nós não temos essa experiência no contacto intercultural, que descobrimos, num primeiro olhar, normalmente as diferenças, e num segundo olhar, como se somos tão iguais. Mesmo quando nos relacionamos com os nossos antípodas culturais. Mas como somos tão iguais. Como a natureza humana é tão semelhante em tantas coisas. A cultura pode nos ajudar a descobrir isso. Creio que a cultura pode ajudar-nos também a sair sempre do discurso de onde vimos para uma reflexão para onde vamos. Nós estamos habituados a pensar a nossa identidade em função das nossas raízes, de onde vimos. Ora, eu creio que a cultura nos pode trazer esta reflexão em torno das diferentes dimensões da cultura, uma nova perspectiva sobre a identidade, que é para onde vamos. Nesse sentido, não resisto a ler um excerto de um escritor libanês, há muito tempo fora do Líbano, mas de raízes libanesas, o Amin Maalouf, que no Origens, em 2004, dizia isto: outros que não eu teriam falado de raízes. Não emprego esse vocabulário. Não gosto da palavra raízes e da imagem ainda menos. As raízes enfiam-se na terra, contorcem-se na lama, crescem nas trevas, mantêm a árvore cativa desde o seu nascimento e alimentam-na graças a uma chantagem. Se te libertas, morres. As árvores têm de se resignar, precisam das suas raízes. Os homens não. Respiramos a luz, cobiçamos o céu e quando nos metemos na terra é para apodrecer. A seiva do sol natal não nos sobe pelos pés em direção à cabeça. Os pés só nos servem para andar. Para nós, só as estradas contam. São elas que nos guiam da pobreza à riqueza ou a outra pobreza, da servidão à liberdade ou à morte violenta. Elas fazem-nos promessas, levam-nos, empurram-nos e depois abandonam-nos. E então morremos, tal como nascemos, à beira de uma estrada que não escolhemos. Maalouf acrescenta um pouco mais à frente: e que bonito é pensarmos como frutos de estradas que se cruzam para trás de nós. E atrás de uma estrada havia outra estrada, e outra estrada, em vez de uma lógica de raízes, fechada, que se limita nesta perspectiva de algo estático, que bebe numa terra da qual não sai. Hoje, creio que mais do que nunca, precisamos de construir uma nova identidade. De onde vimos, para uma identidade para onde vamos. De construir novos sentidos e novos significados comuns, a partir das nossas diferenças, com certeza das múltiplas estradas de onde vimos, mas com a capacidade de construir, de alguma maneira, um destino comum, um destino partilhado. E mesmo que não seja para o mesmo sítio, que seja juntos. Mesmo que mais à frente nos separemos por diferentes estradas, no exercício da liberdade de cada um de nós, que saibamos fazer esse trajeto comum. E também daquela região, um bocadinho mais a sul do Líbano, de Israel. Trago-vos uma outra história com a qual termino a minha intervenção. Perguntaram um dia a um rabino, ou melhor, o rabino perguntou aos seus alunos: quando é que amanhece? E os alunos disseram isto: o nosso mestre hoje está a facilitar muito. Amanhece quando? Surge a aurora do dia. Ou quando nós conseguimos distinguir uma pessoa de uma árvore. E ele foi esperando, e disse: bem, as vossas respostas não estão erradas. Mas, na verdade, amanhece quando eu vejo no outro um irmão. Amanhece quando eu vejo no outro o rosto de uma pessoa como eu. Eu acho que a cultura pode fazer amanhecer. E é esse o desafio que vos venho deixar neste tempo onde corremos um risco enorme de barbárie. Obrigado.